Onde estão Wesley Lemos e o Lucas de Jesus em busca de notícias pelo Aguinaldo. Isso aqui são imagens do rio Tibagi, o rio mais famoso aqui da nossa região, mais importante da nossa região e onde muita gente vai pescar, vai se divertir, vai passar um tempo de lazer. E pode ter sido em uma dessas margens o último local onde o Aguinaldo foi visto. Bombeiros estão fazendo buscas incessantes. Esse é o homem aqui, ó. Esse é o Aguinaldo sentado na cadeira, um homem de bem com a vida, que infelizmente está desaparecido. Wesley chegando com as últimas informações. Boa tarde para você, Wesley. Boa tarde, Parra. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Nós estamos aqui no rio Tibagi, bem perto, inclusive, da ponte da BR-369, na entrada de Jataizinho, onde aconteceu, infelizmente, este desaparecimento. O Aguinaldo teria se afogado. Travou o sinal do Wesley, assim que voltar a gente restabelece o contato com ele. As buscas continuam, tá? O Aguinaldo estaria pescando ali no final de semana, em Jataizinho, e acabou acontecendo esse desaparecimento. Travou o seu sinal, pode retomar o raciocínio, por favor, Wesley. Estamos ao lado do bote do Corpo de Bombeiros, que realizou buscas hoje pela manhã aqui no rio Tibagi. E agora as buscas estão paralisadas por enquanto, viu, Parra? Os homens então foram almoçar e daqui a pouco devem voltar aqui para as buscas. O detalhe é que aqui ao lado também o barco onde estava o seu Aguinaldo Gonzaga, de 54 anos, o homem que era acostumado a pescar diariamente aqui no rio Tibagi, mora ao outro lado da margem, viu, Parra? Na associação dos servidores municipais de Jataizinho, ele é o caseiro da associação, mora com a família lá, segundo os parentes, e diariamente então realizava esse tipo de, enfim, lazer aqui no rio, né, a pesca também com rede. E agora, ontem à tarde, infelizmente, ele acabou se afogando ali no meio do rio. O que aconteceu, Parra? Segundo as informações que nós recebemos aqui, ele estava bem no meio do rio quando o barco virou. E ele pediu ajuda para as pessoas que estavam aqui ao lado de fora do rio. 2 homens pularam no rio para ajudar o seu Aguinaldo. Quando se aproximaram ali do barco, ele pediu para ajudar, né, a desvirar o barco, que tem aproximadamente 3 metros de comprimento, um barco inclusive de alumínio. No entanto, esses homens não conseguiram realizar isso e disse para o seu Aguinaldo: vamos sair do rio. E ele falou: eu vou, mas eu vou para o outro lado, que eu moro do outro lado da margem. E neste momento os homens vieram nadando para esse lado onde nós estamos e ele foi nadando para o outro lado. Pediu por ajuda novamente. No entanto, depois ele se afogou e desapareceu na água, viu, Parra? Algumas perguntas para te fazer. A primeira delas, o barco onde o Aguinaldo estava é esse que está ao seu lado, que o Corpo de Bombeiros retirou ali do leito do rio? É esse barco aí, Wesley? É exatamente esse, viu, Parra? Que está aqui ao nosso lado, um barco de alumínio, 3 metros de comprimento, inclusive no barco está ali também alinhada, né, enfim, a rede que ele estava pescando. Esse barco chegou a ficar submerso aqui no rio e os homens do Corpo de Bombeiros, quando entraram para realizar as buscas no início da manhã, o primeiro passo, se aproximaram do barco e retiraram então esse barco da água e nenhum sinal até agora do Aguinaldo. Ô Wesley, outra pergunta. As pessoas que estão em casa, de repente, olham para o rio Tibagi e não têm ideia, mas o rio Tibagi tem uma correnteza muito forte. E talvez para o lado de lá, para onde o seu Aguinaldo se deslocou, porque ele mora para o lado de lá na associação que você falou, talvez lá a correnteza fosse ainda maior. Então é um risco, é um perigo muito grande. Mesmo conhecendo o rio, a gente não sabe, né, Wesley? Profundidade, a gente não sabe a força da correnteza, a gente não sabe de que forma que isso pode... a pessoa ter aquele tipo de reação, né? Ele não é um rio parado, né, Wesley? É um rio que tem muita correnteza. Tem uma correnteza, né, Parra? A princípio, quando a pessoa olha aqui apenas para a margem do rio, né, tem a sensação que é um rio que é parado, mas pelo contrário, hoje os bombeiros conversaram com a gente e deram detalhes sobre esse rio. É uma água turva, ou seja, de difícil visibilidade embaixo da água, bem difícil também para os bombeiros realizarem, por exemplo, o processo de mergulho. Além disso, os bombeiros alertaram que essa água tem muita linhada de pesca, também tem muita rede que é deixada, ou seja, os próprios pescadores acabam perdendo essas redes aqui na água e é um perigo muito grande, até para a equipe de resgate, por exemplo, realizar ali o mergulho para poder procurar o seu Aguinaldo.
As buscas hoje pela manhã foram concentradas aqui neste bote que está ao nosso lado. Agora os homens do Corpo de Bombeiros foram almoçar e vão retornar à tarde. Eles demarcaram o rio com algumas boias amarelas e onde foi demarcado esse rio, agora à tarde a expectativa então que seja realizado o trabalho de mergulho para tentar encontrar o seu Aguinaldo que está desaparecido aqui na água, pá. Uma pergunta difícil de se fazer, mas a gente tem que fazer. Eles trabalham com a hipótese do seu Aguinaldo estar com vida? Porque se eles colocam essas boias, imagino que eles pensam que o seu Aguinaldo tenha se afogado. É a realidade que a gente tem que perguntar para você, Wesley. Infelizmente, né, Parro? Os homens do Corpo de Bombeiros, é claro, mantêm a esperança, né, que ele pode ser encontrado com vida. Também os familiares do seu Aguinaldo estão todos reunidos por aqui. O sogro dele, cunhado, ele tem 2 filhos. Enfim, estão todos apavorados com essa situação, né? Inclusive a família que mora com ele também ali na Associação dos Servidores Municipais de Jataizinho, todos têm a esperança que ele seja encontrado ainda com vida. Claro que essa possibilidade, ela fica cada vez menor conforme vai passando o tempo, né? O afogamento aconteceu ontem no finalzinho da tarde, os bombeiros vieram já à noite, realizaram a primeira busca, mas sem a possibilidade de um mergulho, justamente porque estava muito escuro. E hoje pela manhã eles retornaram. Até agora nenhum sinal do seu Aguinaldo. E outro detalhe, né, pai? Ele mora muito perto da margem. Então, acredita que se ele tivesse, por exemplo, conseguido sair do rio, aqui é um local que ele conhece muito bem. Por exemplo, não é um local de mata fechada, nada nesse sentido. Atrás das árvores, por exemplo, tem estrada de terra que é muito bem conhecida pelo seu Aguinaldo. Então, se ele tivesse saído da água, todo mundo acredita que ele já teria ido para casa. Mas é claro que ele também pode estar com algum tipo de dificuldade nesse momento. Por isso, o Corpo de Bombeiros não suspende as buscas, né? Vai continuar em busca do seu Aguinaldo quanto mais rápido possível. A questão, né, Parra, do mergulho ou não, também não tem relação com o horário do almoço, viu? Muitas pessoas podem questionar, mas os bombeiros saíram para almoçar e vão voltar? Não é só isso. Os bombeiros também explicaram que o sol pode atrapalhar por conta do horário. Por volta do meio-dia pode também atrapalhar a visão embaixo da água. Então, por isso, eles devem aguardar mais algumas horas para voltar aqui para o Rio Tibagi. Que é pino, né? A gente vê nas imagens da direita que a correnteza passando por debaixo da ponte, então você consegue perceber que é um rio realmente de muito movimento. Enfim, a gente torce pelo melhor, né? Torce pelo melhor. Tomara que eles tenham uma notícia boa, que seja um milagre aí, o reaparecimento do seu Aguinaldo com vida. Já vou voltar com o Wesley, ao vivo lá do Rio Tibagi.